Vamos então ao texto, Atos 9, a partir do versículo 10. Eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhar aí no telão. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão: Ananias, eis-me aqui. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá. Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome, diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Até aí. Pai Santo, nos ajuda nesta manhã a mergulharmos nesse texto que acabamos de fazer a leitura, a compreendermos o significado dele e a aplicarmos em nossas vidas. Que essa experiência do teu servo, o apóstolo Paulo, especialmente a experiência, a prontidão, a obediência do teu servo, nosso querido irmão anônimo, que pouco conhecemos dele, Ananias, e também Judas, que recebeu Paulo em sua casa, possa também nos ensinar nesta manhã a sermos obedientes ao Senhor. Eis-me aqui, Pai, foi o que Ananias falou, e nós repetimos isso. Estamos aqui, Pai, para cumprir o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Como ser guiados por esse Espírito? A palavra do Senhor nos deixa claro que todo aquele que é nascido de Deus é guiado por Deus. Nós temos um pastor que nos guia, que orienta as nossas vidas, mas por vezes a gente não sabe exatamente como é esse guiar, como fazer a vontade de Deus. À noite, Deus permitir, estaremos refletindo sobre isso. Como entender a vontade de Deus? É um outro texto, mas funcionará como se fosse uma sequência da mensagem desta manhã, de sermos guiados pelo Espírito. E aqui nós temos, meus irmãos, um texto muito interessante, que por vezes a gente, quando lê, a gente pula. Em que sentido? Essa passagem, meus irmãos, esses versículos aqui, Atos 9, 10 a 19, não tem como Paulo o seu personagem principal. Paulo aqui não diz uma palavra. Paulo não diz nada. Paulo não fala nada. Paulo está orando. Paulo está jejuando. Paulo está lá parado. Aqui entra em cena dois homens que nós não conhecemos, não sabemos como sucedeu a vida deles, como eles chegaram a Cristo, mas são dois homens de Deus, são cristãos, e que foram instrumentos do Senhor para acolher e enviar e receber o apóstolo Paulo, aquele que viria a se tornar o maior apóstolo do cristianismo, aquele que vai levar o cristianismo para o mundo, muito além da região ali, da Judéia, de Samaria. Esses dois irmãos são Judas e Ananias.
Convém lembrar que esse Judas não é o Iscariotes, que já tinha morrido, muito menos é Judas, chamado também de Tadeu, Judas Tadeu, que é um apóstolo do Senhor Jesus, que estava em Jerusalém, porque nós vimos que com a morte de Estevão, houve uma dispersão da igreja, e eles saíram por vários lugares, mas em Jerusalém ficaram os apóstolos. Os apóstolos não saíram de Jerusalém, então Judas está lá. Esse Judas é um irmão, como qualquer outro irmão. Maria, José, Pedro, Carlos, mas que se colocou à disposição do Senhor e que abriu a sua casa para receber Saulo de Tarso, o temido, o assolador da igreja. E entra em cena um outro irmão, que aí nós temos agora algo mais sobre ele, um diálogo com o Senhor, que é o irmão Ananias. Esse irmão Ananias, meu irmão, é muito lindo ver a comunhão desse irmão Ananias com o Senhor. É muito maravilhoso ver a comunhão que ele tinha e como ele foi instrumento do Senhor na vida de Saulo, de Paulo, no seu primeiro momento, quando ele mais precisava. E é esse diálogo entre o Senhor e Ananias que nos dá algumas pistas sobre como ser guiados aí pelo Senhor. E a primeira coisa que nós vamos perceber no texto, meus irmãos, é que nós só seremos sensíveis à voz do Senhor se tivermos comunhão com Ele. Sem comunhão com Deus, nós não ouviremos a voz do Senhor, não compreenderemos a voz do Senhor, não discerniremos a voz do Senhor. Porque há muitas vozes em nosso redor. Há a nossa voz, a voz interior nossa, que é a carne e que por vezes nos leva para situações complicadas. Há as vozes dos que estão ao nosso redor, há as vozes do mundo, há as vozes do nosso arqui-inimigo, o diabo, e há a voz do Espírito Santo. Como discernir essas vozes? Vozes aqui não é que a gente vai ouvir na orelha, é voz interior, é vontade, volição, é discernimento, é querer fazer as coisas. Como discernir aquilo que está no meu coração, aquilo que eu quero fazer? Isso é da vontade do Senhor, isso não é. Então, à luz aqui, meus irmãos, da experiência de Ananias, eu só vou ser sensível à voz de Deus se eu tiver comunhão com Ele. Olha o verso 10. Havia em Damasco um discípulo. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um judeu. Até aqui, meus irmãos, todos são judeus, tá? Todo mundo é judeu. O evangelho vai se expandir para os gentios a partir de Atos 10, quando nós teremos aí uma espécie do terceiro Pentecostes. Primeiro Pentecostes em Jerusalém, segundo Pentecostes em Samaria, terceiro Pentecostes judeu, que é por meio de Cornélio. Cumprindo a palavra do Senhor, que serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Até que todo mundo é judeu. Então ele era um judeu, mas que em algum momento ele conheceu a Cristo e se entregou. Então ele era um discípulo. Ele era um discípulo. E o nome dele é Ananias. Meus irmãos, Ananias, ele é um discípulo comum. Ele é um discípulo normal. Não é um líder proeminente, não é uma pessoa, sabe, da sociedade. Ele é um irmão comum. É interessante isso, porque às vezes a gente acha que Deus não pode nos usar, porque nós não somos proeminentes, não somos pessoas, sabe, influentes. Temos que largar isso. Deus, ele vai usar toda e qualquer pessoa que estiver em comunhão com Ele. E aqui nós vamos ver que como Jesus Cristo vai preparar tudo isso. Porque Cristo vai aparecer a Paulo no caminho para Damasco. Os amigos, ou a comitiva de Paulo, vai ouvir a voz, mas não vai discernir. Vai ver a luz, que era mais brilhante que o sol. Vão carregar Paulo até a casa de Judas. Não sabemos como chegou até a casa de Judas, por que a casa de Judas, não nos é dito, então a gente se cala. E aí, Cristo vai agora usar Judas, vai aparecer em visão a Ananias, vai enviar Ananias, é tudo esquematizado por Jesus. Jesus estava com o plano tudo perfeito na sua mão.
para cuidar aí do apóstolo Paulo. Então, esse discípulo chamado Ananias, em Damasco havia esse discípulo. O Senhor o chamou em uma visão. E aqui é interessante. As visões, elas eram muito comuns nesta época do Novo Testamento. Pode acontecer hoje. Você pode ter uma visão. Não é, pode deixar no texto lá, pessoal. Não é para você procurar essa visão, mas pode acontecer, mas é algo que não é comum como era nesta época. A Bíblia não estava fechada aí. Os discípulos não tinham ainda a palavra de Deus como nós temos hoje. Hoje o Espírito faz questão de usar a sua palavra para nos guiar, e o Espírito que habita em nós para nos ensinar também, para nos guiar. Mas pode acontecer? Pode. Mas tome cuidado, porque as grandes heresias, os grandes falsos mestres, eles começaram suas religiões, suas facções, por meio de visão. Teve uma visão, e aí nessa visão está tudo errado, está todo mundo errado, e é por aqui que tem que ir, e é complicado isso. Né? É muito difícil você seguir uma pessoa por conta desta visão. Mas pode acontecer? Pode. Deus, ele é Deus Todo-Poderoso, ele faz da maneira que ele quer. Tá? Então, Ananias teve uma visão. Prestemos atenção à diferença. Paulo não teve uma visão de Jesus. Jesus Cristo apareceu a Paulo. Certo? Então, Jesus ele vai aparecer a Paulo no caminho de Damasco. Por que tinha que aparecer? Porque para ser apóstolo, ele tinha que ter visto Cristo ressurreto. E Paulo viu Cristo ressurreto. Depois, Deus vai aparecer em visão a Ananias e vai também aparecer em visão a Paulo. Vai aparecer em visão a Paulo. Paulo vai ter uma visão de Ananias vindo orar para Paulo e Paulo recuperar a visão. Então aqui é uma visão. Então o Senhor chamou em uma visão Ananias. E Ananias falou: aqui estou, Senhor. Nas versões mais tradicionais, fala: eis-me aqui. O que é que os irmãos lembram do eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor. Hã? Lembra de Isaías. O que isso mostra, meus irmãos? Prestamos atenção. Estamos aqui diante de um homem, de um discípulo fiel. Estamos aqui diante de um discípulo humilde, porque a ideia de dizer eis-me aqui, ou estou aqui, não é um sentido geográfico. Porque imagine, o Senhor aparece numa visão, aí diz: Newton, eu estou aqui, Senhor. Sim, como assim está aqui? Está ali? Eu sei que você está aqui. Não é uma questão de que eu estou aqui. Está entendendo? Porque se fosse só, estou aqui, Senhor. Sim, eu estou vendo que você está aqui. Mas não é isso. Eis-me aqui é: Senhor, eu estou à tua disposição. Senhor, fala, Senhor, eu estou ouvindo. Fala, Senhor, eu estou de prontidão. O que o Senhor quer que eu faça? A gente poderia acrescentar isso, né? Fala, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Talvez Ananias já estivesse esperando alguma instrução do Senhor quanto à perseguição que haveria de vir. Porque nós vamos saber que Ananias vai dizer para Paulo que eles já sabiam que Saulo estava indo para lá para persegui-los, para prendê-los. Talvez Ananias já estivesse assim, ouvindo, entendendo que o Senhor estava dando instruções sobre o que fazer agora dentro dessa perseguição. Mas ele se coloca então, meus irmãos, à disposição do Senhor. E aqui eu quero que você preste atenção no texto. Eu estou apontando para lá por causa do telão, né? Eu quero que você preste atenção no texto sobre a intimidade. Quando o Senhor chega para Ananias, ele não chega dizendo: psiu, ei, psiu, menino. Não é você não, né? Enzo. Psiu, ei, menino. Hein? Quem é? Sou eu? Psiu, você. Não. Deus chega para ele e fala assim: Ananias. Deus conhece a gente, meus irmãos. Foi Ele que nos fez. É uma questão de comunhão. Deus sabe o nome de Ananias, não apenas no sentido de presciência, de conhecimento, de onipresença. Não, Ele sabe o nome de Ananias. E Ele faz questão de chamar o nome de Ananias para demonstrar a comunhão, para demonstrar essa relação de amizade. Sabe? Porque Cristo nos diz: não mais os chamamos de servos, mas sim de amigos. Então ele chega: Ananias.
Jesus conhece Ananias, que conhece Jesus. Assim somos nós também. Jesus nos conhece nas nossas particularidades, nos nossos pormenores. Ele conhece cada um de nós. Ele pode chegar para cada um de nós dizendo: Yasmin, pode chegar. Ele conhece, sabe onde a gente mora, porque ele foi lá na casa de Ananias. Conhece a gente na intimidade. E ele chega e diz: Ananias. E Ananias diz: pois não, Senhor. Meus irmãos, a intimidade aqui é tão grande, porque preste atenção. É uma intimidade tão grande, porque nessa visão, Ananias podia dizer: misericórdia, ai Senhor, eita, o Senhor está falando comigo? Chega, meu Pai do céu. E agora? Agora já foi. Não. Ananias trata com naturalidade. Numa visão, Cristo aparece para ele, porque aqui o Senhor refere-se a Cristo, e ele vai dizer isso quando estiver na casa de Judas falando com Paulo. O Senhor Jesus me apareceu em visão. Então ele chega para lá, Jesus Cristo chega para Ananias, Ananias olha para Jesus Cristo e diz: pois não, Jesus, soldado à disposição. E é interessante que no verso seguinte, o Senhor disse, verso 11, o Senhor lhe disse: vá, coloque aí por gentileza, Almeida atualizada, revista atualizada, a ARA. Eu achei interessante na ARA, a Almeida revista atualizada, o versículo 11. Capta bem a ideia que a gente vai ter aqui, desta comunhão com Deus. O Senhor lhe ordenou. É que é interessante, meus irmãos, preste atenção. Nessa nossa comunhão com Deus, de eu ser sensível à voz do Espírito, precisamos compreender uma coisa: se você quiser ser guiado pelo Espírito, atenção, se você quiser ser guiado pelo Espírito, você precisa matar o seu eu. Ou você se guia, ou você é guiado por Deus. Se você quiser ser guiado pelo Espírito, você precisa estar disposto a obedecer, porque o que o texto fala é o seguinte: o Senhor lhe ordenou. Meus irmãos, prestemos atenção, Jesus não pede nada a ninguém. Paremos com isso. Jesus não está, meus irmãos, com um pirex na mão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias, por gentileza, você poderia me fazer um favor? Olha, se você me fizer esse favor, Ananias, eu vou lhe dar um abraço. Ananias, eu vou, sabe, eu vou ser um eterno devedor seu, Ananias. Você me faz um favor, Ananias? Não, meus irmãos, ele é Senhor. E nós somos o quê? Servos. Então Cristo chega para Ananias, é uma relação de amizade, chama de amigo, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele chega assim, diz: Ananias, eu vou lhe ordenar. É uma ordem. É uma ordem. Isso é interessante porque nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de um cristianismo meio fake. Eu já vi um adesivo que tinha a inscrição: eu preciso de ti. Com o suposto Jesus, né? Com a mão estendida. Eu preciso de ti. Gente, não estou invertendo não a ordem aí? Temos que ser nós diante de Cristo. Senhor, eu preciso de ti. Mas a gente tem invertido. Gente, Jesus precisa de ti para evangelizar. Jesus precisa de ti para anunciar o evangelho, para fazer a obra do Senhor, para ajudar no serviço cristão. Jesus precisa de ti para que possa amar as pessoas. Meus irmãos, isso é um falso evangelho. Jesus não precisa de nós para nada. Na verdade, a obra dele ainda sai do jeito que sai por causa da gente. Por causa da gente. É o contrário. Então, meus irmãos, Cristo vem como Senhor e Ele ordena. E aí o que acontece? Trazendo para a prática, a gente muitas vezes não compreende isso. Chega num aconselhamento de alguém, a gente fala: fulano, olha, você precisa perdoar aquela pessoa que lhe magoou. Porque, mulher, quando você perdoar, você vai se sentir tão melhor, mulher. Olha, você vai se sentir tão bem quando você perdoar. Olha, não perdoar vai trazer para você estresse, até varizes.
sei lá, chutei aqui. Vai trazer tanto mal para você. Mulher, perdoe, mulher, vai ser tão bem. Aí aquela pessoa vai querer perdoar por causa de quê? Para não pegar as varizes, para não ter estresse, para não ter problema. Mas, meus irmãos, isso é um evangelho Nutella. O evangelho diz o seguinte: olha, mulher, faça o seguinte, mulher, perdoe aquela pessoa que lhe fez o mal. Sabe por quê? Porque Jesus está mandando. Ele está ordenando. Ele está dizendo que se você não perdoar os pecados daqueles que lhe ofendem, Ele não vai perdoar os seus pecados. Você não aprendeu isso não, foi mulher, no Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nós estamos devendo. Os que estamos devendo. Então, Deus ordenou que você perdoe. A gente precisa ser, meus irmãos, direto ao ponto. Sabe quando você às vezes está assim com os irmãos, aí minha irmã, você encontra um irmão que não está mais congregando. Aí você, fulano, volte para a igreja. Vai ser tão bom você voltar para a igreja. Olha, vai ser legal, você vai rever irmãos, vai abraçar gente bonita, vai estar com gente cheirosa, vai se socializar. Volte para a igreja, porque nós precisamos de você. Volte para a igreja, você vai ganhar. Não, querido, volte para a igreja, porque é mandamento do Senhor. Ele ordenou que você não ficasse sem congregar. E não vos deixeis de congregar como fazem os gentios. É mandamento do Senhor. Aí a gente faz um evangelho meio que Nutella. Vou usar Nutella não, porque Nutella é bom, né? É gostosa. É um evangelho fake. É um evangelho fake, meus irmãos, em que a gente está com pirex na mão para os irmãos. Meus irmãos, nos ajudem. Meus irmãos, venham. Meus irmãos, leia a Bíblia. Meus irmãos, olha. Não, meus irmãos, precisamos compreender quem é Deus e quem é servo. Você só será guiado pelo Senhor, como deve ser guiado pelo Senhor, se você se anular e você confessar Cristo como Senhor, mas também exercitar, praticar o senhorio de Cristo na sua vida. Não adianta você dizer, eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a fórmula de batismo. Quem pode ser batizado? Quem confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Eu confesso, amém. Mas e na prática? Você de fato age como servo? Você na prática, você diz, eis-me aqui, Senhor, manda que o teu servo ouve. Ordena que o teu servo vai fazer. Há muita gente que confessa a Cristo como Senhor, mas a sua vida não está na prática como sendo um servo. Ele é Senhor da sua vida. Ele faz o que Ele quer, o que ela quer. Ele faz o que ela deseja, o que ele deseja. Então isso não dá certo, meus irmãos. Ananias vem e diz, não, Senhor. O Senhor ordena. Pode voltar lá na NVI. Então, Cristo ordena. Na NVI diz, né? Vá, né? Vá à casa. Coloque aí na NVI. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Coloca aquela foto ali, Pedro. Interessante, meus irmãos. Cristo aqui, ele tá no controle de tudo. Ele já mandou Paulo para a casa de Judas. Ele já sabe o endereço, ele aparece. Esta é a rua chamada direita. Meus irmãos, existe até hoje. É a rua mais turística da Síria. Damasco é a capital da Síria. Esta rua direita é uma rua principal. Antigamente, a rua direita era a principal rua da cidade. Portugal, por exemplo, com a expansão do catolicismo e vindo para o Brasil, em homenagem a esse versículo, Portugal nomeava toda a rua principal de uma cidade como a rua direita, que era a direita como é o nome? Da catedral não. Da catedral, mas às vezes pode ser na matriz, igreja matriz. Então, os portugueses, em homenagem a esse versículo, sempre nomeavam a rua direita. Tem um monte de rua direita hoje no Brasil, né? Como a rua principal. Então, essa rua direita era uma rua muito conhecida porque era a principal rua. Ela tinha esses arcos aí, meus irmãos, é antigo.
ela tinha 2 arcos, aqueles pórticos de entrada, né? Um no início, outro no final, e ao longo da via tinha algumas colunas. Então era a rua principal da cidade. Todo mundo sabia, conhecia a rua chamada direita. Vá na rua direita, vá. Todo mundo conhecia. Então, inclusive, ontem os rebeldes já estavam próximos desta rua direita em Damasco. Os rebeldes, está tendo uma guerra civil na Síria, e os rebeldes já chegaram próximo da rua direita em Damasco, já para tomar a cidade. É incrível essas cidades, como as coisas acontecem aí, né? Essa notícia de ontem, inclusive. Pode voltar lá no texto. Então, o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte a um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Meus irmãos, interessante que ser guiado pelo Senhor é ter comunhão com Ele, porque só assim seremos sensíveis à sua voz. E ter comunhão com Ele é você ter momentos em que você faz como o apóstolo Paulo. O que acontece? Paulo, ele foi destronado. Paulo está orando, jejuando, sem comer nem beber água por 3 dias. Depois de 3 dias sem beber água, você já começa a ter problemas nos seus órgãos. É o limite. Paulo está 3 dias sem comer nem beber e ele está orando. O que será que Paulo está orando? Sabe o que é você orar durante 3 dias e 3 noites? Às vezes quem está começando na fé cristã vai orar durante 10 minutos. E no meio da oração, pensa em boleto. Né? Normal, vai tá exercitando. No meio da oração, pensa numa questão do trabalho. Será que eu fechei a porta de casa? Será que onde é que está o gato? Isso no meio da oração. Porque a concentração ela é um exercício. Você não vai se concentrar de maneira imediata. Você tem que exercitar a oração. Paulo ficou 3 dias. Meus irmãos, nós não sabemos o que o apóstolo Paulo estava orando, mas nós temos algumas pistas. Primeiro, ele estava cego. Então, possivelmente estava orando para restaurar a visão. Paulo, meus irmãos, ele foi destronado da sua vida. Meus irmãos, sabe o que é você viver uma vida achando que está certo e de repente Deus puxar o seu tapete? Paulo dizendo: e agora, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu sou um dos principais líderes de Jerusalém. Eu acreditei a vida inteira que o Messias não seria morto em um madeiro, porque eu li Deuteronômio, e eu sei que maldito aquele que foi pendurado no madeiro, mas o Senhor foi pendurado no madeiro. O Senhor me ajuda a entender, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Messias, mas eu preciso compreender. E uma outra coisa, meus irmãos, que muito provavelmente Paulo estava orando, sabe o que era? Perdão. Meus irmãos, Paulo, ele foi o maior perseguidor da igreja. Nas epístolas de Paulo, nós vamos ver que esse foi um trauma que Paulo nunca venceu. Sabiam disso? Ele chega a dizer em uma carta que ele é o mais pecador de todos. Eu sou o mais pecador de todos. Não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. Ele foi perdoado. Ele entende que foi perdoado, mas isso ficou impregnado na sua carne. Talvez Paulo, meus irmãos, nessa oração que ele estava orando, talvez ele fosse se lembrando de cada irmão e irmã que ele prendeu e que ele voltou para ser morto. Com certeza, meus irmãos, ele deve ter se lembrado de Estevão, a testemunha fiel do Senhor, de como ele matou aquele homem brilhante, mais brilhante que ele. E jovem, morreu jovem, homem cheio do Espírito Santo. Com certeza ele estava lembrando tudo isso, e isso com certeza estava entristecendo o seu coração. Preste atenção, meus irmãos. Todo aquele que é convertido pelo Senhor, todo aquele que entende que Jesus Cristo perdoou os seus pecados, no seu início, a sua vida cristã, vai se entristecer
pelos pecados que cometeu. Muito me causa estranheza de alguns irmãos que, sendo crente hoje, fala do seu passado com alegria. Dizendo, meus 20 e poucos anos, eu fazia tudo, Como assim, servo? Você está rindo do seu passado tenebroso? Você está rindo das coisas odiosas que fez? Você está rindo das suas práticas pecaminosas, tudo que você fez? Isso é muito estranho. Porque, meus irmãos, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, um verdadeiro cristão, ele olha para trás e ele se entristece. Ele olha para trás e ele olha com tristeza, como Agostinho de Hipona escreveu o seu poema, Tarde Te Amei, onde ele diz, Senhor, quantas coisas horríveis eu fiz, porque eu não te conhecia, tarde te amei, eu queria ter te amado antes, para não ter praticado aquelas coisas horríveis. O cristão genuíno olha para trás e ele se entristece, mas ele pede perdão e Deus perdoa, tá? Deus perdoa. Isso não pode mais fustigar o crente. Mas você não pode olhar para trás com alegria, dizendo, quando eu era mais jovem, adolescente, eu aprontava todas, com o sorriso no cada canto da orelha. A pergunta é, você se converteu mesmo? Você conheceu a Cristo mesmo? Você passou pelo novo nascimento? Se avalie, meu irmão. Se avalie, porque você se alegrar do pecado, se regozijar, ou até querer tirar vantagem do pecado que você cometia antes, isso não faz sentido. Paulo estava orando, meus irmãos, porque ele teve um encontro pessoal e genuíno com Jesus Cristo. Ele estava orando porque ele percebeu que a vida dele estava sendo um erro. E ele estava orando agora para pedir ao Senhor direção, pedindo ao Senhor direcionamento. E aí no versículo 12, numa visão, Paulo, orando, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Era preciso que nada ficasse de fora dessa questão. Então, Jesus aparece a Paulo, conduz Paulo até a casa de Judas. Eu fico imaginando a casa de Judas recebendo, né? Judas chega lá e diz, é Paulo, é? É Saulo de Tarso, é? Vixe, eu me entrego. Me pegou. Já chegou assim, né? Com as mãos, né? Aí, calma, não, ele vai se hospedar aqui. Cristo apareceu para ele no meio do caminho e ele vai se hospedar aqui. Tá bom, então fique aí. Esse irmão Judas é meu irmão porreta, meu irmão, né, recebeu o maior perseguidor da igreja. Então, ele ora e Deus coloca uma visão em Paulo, de um homem Ananias que vai impor as mãos para ele e ele vai voltar a enxergar, para que nada ficasse na vida de Paulo subtendido. Porque Paulo podia pensar que foi uma visagem, que foi alguma coisa, e que ele ficou cego por causa do sol quente, do mormaço, como alguns chegam a dizer, mas ele vai ter a certeza agora, porque um homem Ananias vai aparecer e vai fazer isso. Então, meus irmãos, ser guiado pelo Espírito é você ter comunhão com Deus. Somente em comunhão com Deus nos tornará sensíveis à sua voz. Em segundo lugar, a obediência ao Espírito nem sempre será fácil. Obedecer ao Espírito nem sempre será fácil, mas sempre valerá a pena. Olha o verso 13. Respondeu Ananias, Senhor, é interessante aqui, irmãos, porque veja, Ananias é um homem de Deus. Cristo fala, Ananias, algo assim, né? Porque o Senhor falando, Ananias, não, é uma coisa mais solene, né? Ananias, eis-me aqui, Senhor. Mas Ananias era um homem, ele era uma pessoa normal como nós, ele se colocou à disposição, mas em um primeiro momento, Ananias tremeu nas bases. Ananias fala, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito de Saulo. Ele falou assim? Como é que ele disse aí? Desse homem. Ele não quis nem falar o nome de Saulo. Vai que ele aparecia.
Sabe aquele negócio? Não chame fantasma não, que vai que ele aparece. Meus irmãos, ele falou, Senhor, muito tenho ouvido a respeito desse homem. Meus irmãos, Saulo era famoso ou não como perseguidor da igreja? Olha aí a resposta. Em Damasco, 240 quilômetros de Jerusalém. Hoje é fácil de carro, naquela época não. Mas a fama de Saulo como perseguidor, ele tinha chegado lá com cartas do Sinédrio para arrastar. Ele não tinha, meus irmãos, consideração com mulheres, crianças. Como eu falei semana passada, ele chegava na sinagoga com a carta, o dirigente da sinagoga, vendo Paulo, dava para ele o púlpito, ele chegava lá e dizia, fecha as portas, vamos lá. Quem aqui confessa o nome de Jesus como Senhor? Se alguém levantasse a mão, prenda. Mas é idosa, prenda. É criança, prenda. Prenda todo mundo. Amarre todo mundo aqui e nós vamos levar isso tudo para Jerusalém. Era, meus irmãos, um assalto. E esse povo ia ser julgado em um julgamento fajuto e muitos seriam condenados à morte. Então Ananias fala, Senhor, alguém ouviu que Paulo tinha ido para o Sinédrio pedir cartas para prender pessoas em Damasco, saiu correndo, avisou para um, que avisou para outro e chegou em Damasco. Damasco era uma rota comercial muito importante que ligava a região chamada Crescente Fértil, ali daquela região da Babilônia, toda aquela região ligava ao próprio Egito. Então era uma região próspera. Então alguém chegou até Damasco e disse, olha, está vindo chumbo grosso, Saulo está vindo aí com a comitiva, está vindo feroz, tem carta da sinagoga, vai ser uma perseguição tremenda. Então alguém chegou para avisar. Então Ananias fala, Senhor, nós temos ouvido a respeito desse homem, e o mal, olha só meus irmãos, o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias, em comunhão com o Senhor numa visão, ele chega a dizer, Senhor, será que não houve um erro não de CEP? Será que o Senhor está falando Saulo, não é Saulo de Dona Lourdes? Quem interior tem assim, né? Saulo de Zequinha? Será que não é Saulo de Dona Mariquinha? Não, é esse Saulo mesmo. Mas Senhor, esse homem ele é terrível. Olha o verso 14. Ele inclusive, ele chegou aqui com a autorização dos chefes sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, Senhor. Nós já aprendemos em Atos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esses irmãos que invocaram o nome do Senhor eram salvos, mas agora eram perseguidos. Então, meus irmãos, você muitas vezes vai ter um direcionamento do Espírito Santo para fazer alguma coisa. Você vai saber o que tem que ser feito, mas não quer dizer que isso vai ser fácil. Ouvir a voz do Senhor, saber qual é a vontade do Senhor é bom, mas muitas vezes a vontade do Senhor não será fácil para nós. Porque a gente às vezes questiona, a gente não quer, a gente tem medo de fazer isso. E Ananias teve medo no início, mas aí no verso 15, o Senhor porém disse a Ananias, vá. Não é com pirex na mão não. Não é por gentileza, por obséquio, por vossa mercê. Ananias, por misericórdia, vá. Se você encontrar um tempo na agenda, vá. Não, é vá. Meus irmãos, prestemos atenção nisso. Se você se colocar à disposição para ouvir a voz do Senhor, se você se colocar à disposição para ser instrumento do Senhor, você tem que estar disposto a obedecê-lo. Porque sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Sendo sincero, você muitas vezes tem no seu coração, vem uma ideia, dizendo, olha, minha prima chegou para morar aqui em Aracaju, ela veio do interior, e eu senti o desejo no meu coração de conversar com ela, e de me colocar à disposição para ensinar o Evangelho para ela.
Você sentiu esse desejo no coração. O que desejo é esse, meu irmão? Isso está claro, é o Espírito Santo lhe guiando para ser instrumento do Senhor na vida dela. É o Senhor lhe chamando para ser uma Ananias na vida de um Paulo. Aí você faz o quê? Aí você, vixe, mas ela mora tão distante. Eu moro no Augusto Franco, ela mora lá no Marcos Freire 3. E está difícil. E a gente tem uma vida tão distante. E aquela ideia começa a crescer, a queimar no seu coração. E aí você do nada está lavando roupa e lembra dela. Aí, ai meu Deus, eu estou lavando, lembrei dela agora, não faz sentido. Aí vai levar o cachorro para passear e lembra dela. Diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É Deus, sabe? É dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. É Deus lhe guiando. Aí você resiste. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Retira de você. E vai jogar para outra pessoa. Aí uma outra pessoa, Deus manda para ela o desejo. E ela diz, eis-me aqui, Senhor. E o desejo é, converse com Rosângela, que chegou agora. Rosângela não, tem aqui Rosângela. Né? Converse com Gabriela, que chegou agora aqui na Aracaju. E ela compartilhe com ela o Evangelho. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, mas ela mora distante de mim também, mas eu vou dar um jeito. Aí ela dá o jeito dela. Ela vence o medo, vence o preconceito, vence as barreiras, vence as distâncias e ela vai. Chegando lá, ela conversa com Gabriela. Gabriela recebe a Cristo. Aí depois você recebe no grupo da família. Gente, olha, passando para avisar que agora eu sou cristã. Graças a Deus. Aí você vai dizer com cara de tacho. Ah, glória a Deus. Que bom que Deus usou alguém. Era para ser você, minha querida. O Espírito Santo tocou no seu coração. Mas você ficou resistindo. Até que o Espírito Santo disse, não, peraí, não vou ficar aqui o tempo todo não. Essa pessoa não entende quem é que manda aqui? Quem é que manda? Então Deus disse, vá. Este homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Vá, eu mostrarei, verso 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eita! Meus irmãos, ser guiado pelo Espírito nem sempre será fácil, mas valerá a pena. Por que valerá a pena? Porque a vontade do Senhor sempre é a melhor para nós, mas em determinadas circunstâncias, isso vai nos dar algum tipo de sofrimento, isso nos trará algum tipo de constrangimento, isso nos trará algum tipo de coisa. A gente quer fazer a vontade do Senhor do jeito que a gente quer. Eu quero fazer a vontade do Senhor em uma rede. Senhor, eu posso daqui mandar um zap para ela? Não, não pode. Eu quero fazer a vontade do Senhor da minha forma, isso não vai acontecer. E eu preciso fazer a vontade do Senhor da maneira que Ele quer. E no caso de Paulo, Deus disse, olha, eu vou mostrar para ele o que é sofrer. E mostrou, meus irmãos. Meus irmãos, Paulo foi o apóstolo que mais sofreu dentre todos. Nas suas cartas, Paulo vai dizer que ele passou fome, nudez, frio, foi chicoteado, recebeu varada, foi dado como morto, foi perseguido, andou no meio de feras, foi açoitado. Paulo, meus irmãos, sofreu perseguição de judeus, sofreu abandono de amigos. Paulo andou preso em diversos tipos de prisões, as mais difíceis possíveis. Paulo foi o que mais sofreu. Você não vê isso nas cartas de Pedro, de João. Pedro foi apóstolo, veja, todos os apóstolos morreram de maneira trágica, morreram, mas não foram tão perseguidos ao longo da vida como o apóstolo Paulo. Você vê isso nas cartas. Você não vê o apóstolo João relatando o tipo de sofrimento que ele passou, Pedro passando, Tiago, nem viu nenhum outro. Mas Paulo não. Paulo vai sofrer do início ao fim. É só pancada. Em 2 Coríntios, logo no primeiro capítulo, Paulo vai dizer que ele passou por tantas tribulações que ele perdeu a esperança da própria vida.
Aquele que fez os outros sofrer, agora estaria recebendo a mesma coisa. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a nossa obediência ao Espírito, ela sempre valerá a pena, mas ela também gerará frutos. Olha o verso 17. Então Ananias foi. Meus irmãos, só essa expressão, então Ananias foi. É fácil para a gente ler aqui agora, mas é como se ele estivesse indo para a delegacia se entregar. Porque o que estava passando na cabeça de Ananias e dos outros irmãos? Que Saulo estava o quê? Eu não vi. Saulo estava o quê? Não, mas na cabeça dos irmãos que não estavam, eles não estavam assim certos da conversão de Saulo. Para muitos, Saulo estava fazendo o quê? Fingindo. Para justamente pegar os irmãos, porque já naquela época, todos os judeus cristãos reuniam em sinagogas, certo? Mas com a perseguição, eles passaram a reunir nas casas. Então, era mais difícil perseguir agora os cristãos nas casas. Tinha que saber quais eram as casas. Então, muitos achavam que Paulo estava sendo um infiltrado. Saulo veio, como infiltrado, está sendo um ator, está dizendo que é cristão, para poder entrar na casa dos irmãos e um a um prender e levar para Jerusalém. Isso era algo que seria surreal de pensar? Não. Ele era o maior perseguidor, veio para cá para isso. História de que no meio do caminho viu uma luz e caiu. Olha, meus irmãos, eu não sei não. O negócio é estreito. Ananias pensou isso. Mas Ananias foi. Disse, Ananias, vá. Ananias, que não era bobo, foi. Entrou na casa, impôs as mãos, Saulo estava cego. Esse impor as mãos aqui, não é um impor as mãos assim não distante, não. Ele colocou a mão na cabeça mesmo, tá? Ele colocou a mão na cabeça de Saulo, porque Saulo estava cego, era preciso Saulo sentir ali a presença do irmão. E aí, meus irmãos, que versículo maravilhoso. Ananias chega na casa de Judas. Essa altura, os soldados que vieram com ele, não tinha ninguém, era só Paulo. Só hospedou Paulo na casa de Judas. Os outros abandonaram, porque não estavam entendendo, não compreendendo o que estava acontecendo. E aí, Ananias chega, entra na casa de Judas, põe a mão sobre Saulo e disse, o que é que ele disse? Irmão Saulo, meus irmãos, as primeiras palavras que Paulo ouviu de um cristão após a sua conversão foi, irmão Saulo. Aquilo deve ter entrado no ouvido de Paulo, meus irmãos, de uma maneira tremenda. Como assim, irmão? Irmão? Não, eu sou perseguidor. Eu sou assolador da igreja. Irmão? Não, irmão. Sim, irmão Saulo, você é nosso irmão. Você agora é membro da igreja. Você agora é da família de Deus. Meus irmãos, Ananias superou tudo. Jesus Cristo não mandou ele chamar Saulo de irmão. Não mandou lá orar. Mas ele creu no testemunho de Jesus, que disse que ele era um instrumento, um vaso. O instrumento aí a palavra é vaso. Um vaso útil na casa. E ele chega lá, meus irmãos, imagine agora, querido, você chegar na casa de Judas e está ali diante de um assassino de crente. Pessoa que levou para o cativeiro mulheres, crianças, que destruiu lares de cristãos. Pessoa ali na sua frente, de joelhos, responsável por destruir lares, por fazer famílias inteiras se desestabilizar, irmãos queridos tendo morrido. Você chegar para ele, na carnalidade, era você pegar um facão agora e fazer o serviço. Mas Ananias estava ali diante do irmão, que foi perdoado por Deus. Se alguém foi perdoado por Deus em Jesus,
quem sou eu para não perdoar? Ele chega ali, quando ele fala, irmão Saulo, ele não só perdoou, como ele agora está chamando Saulo para a comunhão dos santos, para a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso é lindo e maravilhoso. O maior perseguidor sendo agora acolhido, abraçado por um líder de Damasco, um irmão que estava se escondendo de próprio Saulo. E ele, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Nisso, antes de Ananias chegar, qual foi a visão de Saulo? Um homem chamado Ananias ia até a casa de Judas, ia orar por ele e ele se voltaria a ver. Por onde venha, enviou-me para que você volte e seja cheio do Espírito Santo. Essa é uma das evidências, meus irmãos, de que ser cheio do Espírito tem nada a ver com falar em línguas. Porque Saulo não vai falar em nada. Ele vai ser cheio do Espírito Santo na hora. Ele já tem o Espírito Santo na hora, no caminho de Damasco. Ali há a conversão dele, a conversão. Ele tem o Espírito Santo ali, mas agora ele vai ser cheio do Espírito Santo. Olha o verso 18. Imediatamente. Não foi uma questão de medicina. Não foi uma pomada. Ele não passou babosa na vista. Foi uma ação sobrenatural. Imediatamente, algo como escamas. E aqui é o médico Lucas relatando, tá? Lembra, quem está relatando aqui é Lucas. É Lucas. Médico. Aí Lucas vai dizer que algo como escamas caiu dos olhos. A gente leu aqui agora, a gente cantou um hino que fala sobre voltar a ver. Saulo estava cego espiritualmente e voltou a ver espiritualmente. Agora ele está cego fisicamente e voltará a ver fisicamente. Então Saulo, caiu escamas dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantou-se e ele foi batizado. Verso 19, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Meus irmãos, pequenos atos de obediência eram grandes frutos. A obediência de Ananias foi essencial para a restauração da vida de Saulo. Porque sem Ananias, Saulo não teria recuperado a visão. Seria um homem cego, que passou por uma experiência esquisita, no meio de uma estrada, e iria agora estar pelos caminhos, se hospedando num lugar em outro, até mendigando. Esse seria Saulo. Mas Ananias foi essencial na vida de Saulo, para orar por ele, para ele restaurar a sua visão, e para comissioná-lo para a obra que ele iria fazer. Deus transforma, meus irmãos, pessoas por meio de pessoas. Então, se você quer ser guiado pelo Senhor, Deus vai usar você para abençoar outras pessoas. Nós precisamos ser bênção na vida de outras pessoas. Meus irmãos, Jesus fez questão de enviar Ananias. Ele poderia ter feito como ele fez na estrada para Damasco. Assim como ele apareceu a Paulo em Damasco, ele poderia muito bem aparecer de novo em visão e ter feito as escamas caírem do apóstolo e ele ter voltado a ver. Mas não foi assim. Cristo fez questão de usar a sua igreja. Usou Judas, o irmão Judas, e usou o irmão Ananias. Que não é o de Safira não, tá? Ananias de Safira já morreu. Lá em Atos 6, Atos 5. Ananias morreu. Né? Ananias não era crente não. Esse aí é muito crente. Ananias estava em Jerusalém. Esse aqui é em Damasco. É outro país. Né? Então, meus irmãos, nós, se quisermos ser guiados pelo Espírito, precisamos compreender que eu preciso ser bênção na vida das pessoas. E a maior bênção, presta atenção, igreja, a maior bênção que nós podemos dar para alguém é ajudá-las a enxergar. A maior bênção é essa, meus irmãos, ajudá-las a enxergar. Coloca aí em Tiago capítulo 5, verso 19. Tiago 5, 19.
Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Quando você sentir o desejo de falar para alguém de Cristo, sentir o desejo de ser bênção do Senhor, vá. Se você sabe o que deve ser feito, se você conhece a vontade do Senhor, vá. Vá, porque ser guiado pelo Espírito é você buscar ter comunhão com Deus, ter sensibilidade para ouvir a voz, para fazer a vontade dEle, que nem sempre é fácil, mas que no final sempre vai ser melhor para as nossas vidas e para as vidas daqueles a quem nós seremos enviados. A vontade do Senhor é boa, é agradável e ela é perfeita. A semelhança, meus irmãos, de Ananias, todas as vezes que nós compreendermos o que devemos fazer, todas as vezes que compreendermos o que Deus quer que façamos, que possamos dizer como Ananias: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Senhor, essa tarefa é difícil, mas sob o seu comando eu vou. Senhor, olha, tem uma complicação, mas se o Senhor está me enviando, eu vou. E se você for, você estará cumprindo a vontade de Deus, e ela é a melhor coisa que nós podemos fazer. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai Santo, nesta manhã maravilhosa, o Senhor nos mostrou mais uma vez como ser guiados pelo Teu Santo Espírito. À luz, Pai, desta passagem maravilhosa, dessa experiência maravilhosa do Teu servo, irmão Ananias, que teve com o apóstolo Paulo, nós somos lembrados que ser guiados pelo Senhor é termos comunhão plena com o Senhor para sermos sensíveis à sua voz. Aprendemos também, Pai Santo, que nem sempre fazemos a Tua vontade ser algo fácil. Não, o Senhor muitas vezes nos enviará para tarefas que nós não gostamos, tarefas que nós temos medo, tarefas que nós temos receios, tarefas que nós teremos algum tipo de dificuldade. Mas se o Senhor nos envia, nós queremos dizer, como teu servo Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. E nós queremos ir, porque a tua vontade é melhor do que a nossa. Porque a nossa vontade, Pai, ela está contaminada pelos nossos corações, pelas nossas mentes pecaminosas, mas o Senhor tem o melhor para nós. Também aprendemos, Pai Santo, que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, isso gera frutos para o louvor da tua glória. E os frutos que Ananias colheu foi ter a vida de Saulo restaurada, sua visão restaurada, e agora um homem pronto para cumprir o seu propósito. E como Paulo foi bênção do Senhor, Pai, na vida da tua igreja. Como Paulo foi peça fundamental do Senhor. Foi ele, Pai Santo, que escreveu 12, talvez 13 cartas, livros do Novo Testamento, que tem abençoado, instruído a tua igreja durante esses 2000 anos. Foi ele, Pai, que se colocou à disposição do Senhor para levar a tua palavra para o mundo, além da região da Judéia, da Galiléia, de Samaria. Tudo isso, Pai Santo, porque um homem simples, um homem anônimo, que nós nem sabemos a vida pregressa e posterior dele. Tudo isso porque o Senhor levantou um homem comum para fazer algo extraordinário. E esse algo extraordinário é simplesmente dizer sim ao Senhor, é se colocar à disposição do Senhor para fazer a tua vontade. Então, Pai, assim como o Senhor usou o teu servo Ananias, que o Senhor nos use para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imenso, maravilhoso amor de Deus Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com a tua igreja, com todo o povo do Senhor, que é guiado pelo teu Santo Espírito, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.